que é que alguns pacientes nunca melhoram do refluxo? A verdade que poucas pessoas querem ouvir. Muitos pacientes lutam diariamente contra os sintomas da doença do refluxo, enfrentando dores intensas, azia persistente, desconforto que atrapalha a sua qualidade de vida. Eles tomam medicamentos, experimentam dietas da moda, seguem prescrições médicas, mas continuam enfrentando a mesma batalha, dia após dia. É frustrante, desanimador e às vezes chega a parecer que o problema é simplesmente insolúvel. Mas será que é isso mesmo? Existe uma verdade por trás da doença do refluxo que poucos pacientes conhecem e que, se levada a sério, poderia transformar o rumo do seu tratamento. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Eduardo Carvalho e eu vou te ajudar a ter dias melhores no controle do seu refluxo. Então já deixa o teu like no vídeo, segue o meu canal aqui no YouTube para ter mais dicas como essa. Ativem o sininho aqui abaixo, compartilhem essa ideia com muitas pessoas. O YouTube ele vai perceber que esse assunto é muito importante, é um assunto relevante e vai expandir a mensagem. Então segue o vídeo até o fim que tem muita informação. A realidade é que muitos pacientes nunca melhoram do refluxo porque estão presos a um ciclo de cuidados incompletos que ataca apenas os sintomas e não as causas. E o que ainda é mais alarmante, alguns dos maiores erros vêm de práticas muito difundidas e aceitas, e na realidade, na verdade, acabam prolongando o sofrimento. É hora de questionar alguns pontos centrais e talvez até encarar algumas verdades que são incômodas. Primeira, dependência de medicamentos. Inibidores das bombas de próton, os prazóis, são prescritos frequentemente para aliviar o desconforto da doença do refluxo. Eles reduzem o ácido no estômago, o que dá uma sensação de alívio imediato. Mas o que poucos pacientes percebem é que esse alívio possa ser apenas temporário. Esses medicamentos, em muitos casos, apenas, entre aspas, tampam o buraco, sem corrigir o que realmente está errado. Para piorar, o uso prolongado pode resultar em um efeito que nós chamamos de rebote, quando o corpo, ao ser privado do ácido, começa a produzir ainda mais, levando a uma piora dos sintomas após a sua interrupção. Muitos médicos sabem disso, mas o foco acaba recaindo sobre o alívio rápido. Só que o preço desse, entre aspas, alívio pode ser muito alto, pois o corpo precisa do ácido para digestão, absorção de nutrientes, defesa contra bactérias nocivas. Esse uso prolongado cria uma dependência e o paciente se vê refém de uma falsa solução. Segundo aspecto, ignorar o estilo de vida como parte do tratamento. Outro grande motivo pelo qual muitos nunca conseguem se livrar do refluxo é a falta de mudanças no estilo de vida. Dieta, hábitos alimentares, sedentarismo, estresse e até o horário das refeições têm um impacto enorme na progressão da doença do refluxo. No entanto, muitos pacientes acham que basta uma pílula para resolver o problema e continuam comendo alimentos altamente gordurosos, condimentados ou ingerindo bebidas como café e álcool em excesso. A doença do refluxo é uma doença que exige compromisso. Sem ajuste na dieta, sem o controle do estresse e sem hábitos saudáveis, o refluxo dificilmente irá ceder. Muitos pacientes sentem resistência a essas mudanças,
porque exige disciplina e paciência. E, infelizmente, a sociedade atual, com sua pressa e busca por soluções instantâneas, faz com que esses ajustes sejam ignorados. Terceiro aspecto, diagnóstico incompleto e a questão do refluxo silencioso. É assustador pensar quantos pacientes passam anos tratando a azia, mas sem saber que sofrem de algo mais complexo, o refluxo silencioso. Ao contrário da doença do refluxo comum, que é caracterizada pela azia e queimação, o refluxo denominado silencioso ou atípico não apresenta sintomas evidentes. Em vez disso, ele afeta diretamente as vias respiratórias, causando rouquidão, dor de garganta crônica, tosse seca, persistente e até problemas pulmonares. Esses sintomas geralmente levam o paciente a procurar médicos de diferentes especialidades, como pneumologistas, otorrinolaringologistas, até cardiologistas, sem obter um diagnóstico correto. Esse erro de diagnóstico leva a tratamentos incorretos e a perpetuação do problema, gerando um ciclo vicioso em que a pessoa acredita estar tratando o refluxo, mas na realidade está apenas mascarando a verdadeira causa dos sintomas. Muitas vezes, um exame simples de pH-metria ou uma endoscopia poderiam revelar o problema, mas a falta de informação e a desatenção a sintomas atípicos impedem que o diagnóstico seja feito. Quarto aspecto, a desinformação sobre a cirurgia anti-refluxo. Para os pacientes que sofrem de doença do refluxo crônica, que já tentaram de tudo e ainda sofrem, a cirurgia anti-refluxo pode ser uma alternativa, uma solução. No entanto, muitos pacientes têm medo ou preconceito contra a intervenção cirúrgica, em parte devido à falta de informação clara e devido à orientação. A cirurgia anti-refluxo não é para todos, mas em casos severos, ela pode ser a única maneira de realmente tratar a causa do problema, ao invés de apenas administrar os sintomas. É verdade que a cirurgia tem riscos, com certeza, em qualquer procedimento invasivo, mas ela oferece uma solução de longo prazo. O que falta é que médicos e pacientes dialoguem abertamente sobre o assunto, avaliando com honestidade os prós e contras, riscos e benefícios para cada caso. Aqueles que nunca são informados adequadamente sobre essa possibilidade permanecem presos a um ciclo de medicamentos e frustrações. Quinto aspecto, desafiar os hábitos e mitos que sabotam a recuperação. Finalmente, há um ponto que muitos ignoram. Talvez por ser o mais desafiador de todos, a necessidade de questionar hábitos profundamente enraizados. Hábitos como deitar logo após as refeições, exagerar em alimentos processados, manter-se sedentário ou até mesmo ignorar sinais de estresse e ansiedade. Esses são comportamentos que, se não corrigidos, dificultam qualquer tentativa de tratamento eficaz. É preciso ter coragem para enfrentar a verdade. O refluxo não é apenas uma condição, ele é uma resposta do corpo a um conjunto de fatores que juntos enfraquecem o sistema digestivo e comprometem a sua saúde. Encarar o tratamento da doença do refluxo como uma jornada de mudanças reais e não apenas como uma solução de curto prazo é o primeiro passo para aqueles que realmente querem melhorar. O caminho para a cura começa na verdade. O que poucos pacientes querem ouvir é que a cura, o controle
do refluxo não é uma coisa mágica, nem fácil. Requer comprometimento, educação e uma boa dose de perseverança. Mas é possível. É possível viver sem dores, sem azia constante, sem aquele desconforto que parece invencível. É necessário questionar as soluções prontas e adotar uma visão mais ampla e holística da saúde. Mais do que um medicamento, o tratamento para a doença do refluxo exige uma mudança de mentalidade, onde o paciente consiga perceber o seu papel ativo no processo. Porque, no fim das contas, a verdadeira solução para a doença do refluxo está nas escolhas diárias que nós fazemos, na coragem de ir além da superfície e enfrentar as causas, não apenas os sintomas. Qual a conclusão que nós chegamos nesse vídeo? Que a vida com refluxo não precisa ser uma sentença de sofrimento. Agora que você conhece essa verdade, que tal fazer algo com ela? Você pode continuar mascarando os seus sintomas ou você pode decidir hoje começar uma transformação real. A escolha é totalmente sua. Permanecer preso a soluções temporárias ou dar um primeiro passo para uma vida sem limitações, livre e controle do refluxo. Então, o que você vai escolher? Se quer realmente acabar com o refluxo, inscreva-se aqui no canal. Agora, ative o sininho. Aqui nós vamos além dos sintomas. Revelamos o caminho para a cura, com orientações práticas e diretas. E para quem deseja um acompanhamento ainda mais próximo e efetivo, eu, Dr. Eduardo Carvalho, criei a comunidade Conexão Refluxo. Acesse essa comunidade e junte-se a pessoas que, assim como você, buscam orientação especializada, suporte diário para finalmente vencer essa batalha. Chegou a hora de você assumir o controle da sua saúde e quebrar esse ciclo. Não espera mais nem um dia para cuidar de quem mais importa, que é você. Forte abraço.